Sejam bem-vindos, segundo ano, à nossa aula sobre a terceira e quarta semanas do PET volume 6, onde nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito ainda da unidade do eixo temático 4, sobre luz, som e calor, né, onde o tema 11 é o calor. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito da dilatação, falando da dilatação dos sólidos, né, segundo ano. E é onde a gente tem a habilidade de compreender o fenômeno da dilatação, as suas aplicações, os conteúdos relacionados, compreender que a dilatação de um corpo está associada ao aumento da distância média entre as partículas, devido ao aumento da vibração das partículas que o compõem, compreender o conceito de coeficiente de dilatação, compreender que a dilatação de um corpo depende de sua dimensão, da variação de temperatura, né, do material, né, e as aplicações, né, sua aplicabilidade na interdisciplinaridade sobre a química e a matemática, né? Então, aqui, a dilatação térmica dos sólidos. O aumento da temperatura de um corpo pode aumentar as suas dimensões, assim como o esfriamento pode diminuir suas dimensões. Essa alteração nas dimensões dos objetos, causada pela variação da temperatura, é chamada de dilatação térmica. A estrutura interna de um sólido é constituída por átomos que vibram constantemente e o aumento da temperatura faz com que os átomos oscilem mais rapidamente, se afastando cada vez mais um dos outros. Materiais sólidos, como estrutura atômica ordenada, denominada estrutura cristalina, possuem maior facilidade em conduzir calor através do aumento das vibrações das redes, como os metais, tá, turma? Principalmente prata, níquel, cobre, ouro, né? Então, ó, a dilatação térmica dos sólidos é dividida em três partes, de acordo com as dimensões do corpo. Existe a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Os corpos, tanto no estado sólido quanto nos líquidos ou gasosos, se dilatam. Em corpos no estado sólido, a dilatação pode ser pouco perceptível, mas pode interferir de maneira significativa em projetos de construção de estruturas como pontes, linhas de trem, telhados, etc. Na construção civil, as juntas de expansão são recursos utilizados para permitir a dilatação dos viadutos, prédios, rodovias de concretos, assim como fendas, né, e espaçamentos. A gente tem que tomar cuidado justamente com essa dilatação linear dos corpos, né, turma? Justamente para não ocorrer um descarrilhamento de um trem, por exemplo, né? Por exemplo, da porta se dilatar e haver, no caso, né, ela na hora que vai poder fechar a porta, ela começa a dar problema, então justamente na falha da fechadura devido à dilatação, ela começa a raspar no chão, né? Nós temos os azulejos, tacos, que às vezes, né, começam a soltar, a desprender, né, do piso devido à dilatação, né? Então, olha, vamos aprender um pouquinho a respeito da dilatação linear dos sólidos. A dilatação térmica ocorre em três dimensões do corpo: comprimento, largura e altura. No entanto, o formato do corpo pode favorecer a dilatação em apenas uma das ou duas dessas dimensões. Por exemplo, na dilatação dos trilhos de uma linha de trem, em que as dimensões, né, a largura e a altura dos trilhos são muito menores comparadas ao comprimento desses, as dilatações volumétrica superficial podem ser desprezadas. Desse modo, a dilatação mais importante é a que ocorre no comprimento dos trilhos, é chamada de dilatação linear, conhecida como ΔL. Delta para lembrar de variação e L de comprimento, tá, turma? Essa dilatação depende, né, da variação de temperatura a qual o material é submetido e pode ser, no caso, né, determinada por qual expressão, né? Então, vamos ver aqui. Essa é a formulazinha que eu quero que vocês, né, tentem memorizar, viu? Segundo ano, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Lembrando que em aulas anteriores minhas eu já havia comentado sobre a dilatação linear, já até coloquei no meu canal do YouTube. Eu vou passar novamente os links, né, dessas videoaulas para que vocês possam assistir e possam dar continuidade, além de fazer essas atividades, né, da terceira e quarta semana do PET volume 6, vocês podem acompanhar. Inclusive, dá um joinha lá nas minhas aulas, eu fico muito satisfeito, viu, turma? Só não deixem de fazer essas atividades, né, da terceira e quarta semana do PET 6 também, e dar a devolutiva para mim através do meu e-mail, né, o fredmanso72@gmail.com. Não esqueçam disso, tá? Durante essa semana, hein, segundo ano. Olha o compromisso. Então, a dilatação linear, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, vamos ver o que significa cada uma dessas variáveis.
ΔL representa a dilatação linear, ou seja, o aumento do comprimento ou a diminuição, tá? Aumento quando houver aumento da temperatura e diminuição do comprimento quando diminuir a temperatura. Geralmente é mais utilizado em metros ou em centímetros, tá? L0 ou LO, a gente fala que é o comprimento inicial do material, a medida inicial, que também geralmente é dada em metros ou em centímetros. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, que depende do material. Então, por exemplo, ferro tem um coeficiente de dilatação linear, prata tem outro valor, ouro tem outro, mercúrio tem outro, e assim vai. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, é um valor tabelado, ele vem para vocês no exercício, tá? A não ser que eu te dê as outras variáveis e peça aí. E o ΔT é a variação de temperatura. Por exemplo, um corpo material sofreu variação de temperatura de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então, quanto foi a variação de temperatura? De 10 para 50, segundo ano. Basta fazer 50 menos 10, vai dar 40 graus Celsius, assim vai. Ou seja, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, sempre quando a gente quiser calcular o aumento do comprimento ou diminuição do comprimento de certo material, vamos utilizar essa relação. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Ok? Vamos para a nossa primeira atividade, né, da terceira e quarta semana do PET 6. Então, reparem aqui. Vamos lá. Nós temos, primeira questão, uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre, medido num dia onde a temperatura era de 35 graus, se o fio for medido novamente em um dia em que a temperatura seja de 10 graus Celsius, esta nova medida indicará o quê? Que o comprimento será 0,8 metros a menos, 0,8 metros a mais, vai continuar com seus 2.000 metros, vai ter 20 metros a menos, 20 milímetros a mais, dado o coeficiente de dilatação linear do material do cobre, 1,6 vezes 10 menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, segundo ano, então o que eu tenho que fazer na hora para calcular essa dilatação linear? Eu fiz aqui no slide para vocês, e vou dar uma ampliada aqui só para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo, ok? Então vamos lá, ó. Então, agora aqui o exercício, né, ó, de número 1. Perdão, deixa eu pegar o outro slide. Então tá aqui. Então, é que eu aproveitei o espaçozinho e coloquei logo no final da página. Então vamos lá, ó, acompanhem comigo, ó. Então aqui nós temos, né, olha lá. Reparem, utilizando a fórmula de dilatação linear, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, o comprimento inicial vale 2.000. O coeficiente 1,6 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, vejam, a final era de 10, a inicial era de 35. 10 menos 35 menos 25. 2.000 vezes 1,6, 3.200, vezes menos 25, dará para nós menos 80.000, vezes 10 menos 5. Andando a 5 casas decimais, eu terei, né, no caso, 0,8 metros, aí, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, ou seja, teremos uma redução do seu comprimento em 0,8 metros devido ao esfriamento de temperatura, ok? Sendo a opção a ser marcada a letra A. Há de apaixonados que vocês são pela física, química, matemática, né? Segundo ano. Agora, olha que interessante, a segunda questão, o DESC 2012. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, será o quê? Bom, segundo ano, uma pegadinha. Porque aqui o lápis ele não foi levado à geladeira ou foi levado até uma fonte térmica para receber calor. O lápis não foi alterado, estava na mesma temperatura, na mesma região. Então, o lápis continua tendo o mesmo comprimento. A régua que vai dilatar ou que vai comprimir. No caso, a régua, ao passar da temperatura ambiente para ser colocada no congelador a 10 graus abaixo de zero, a régua, sim, vai sofrer de dilatação, ou seja, compressão, né, de comprimento, vai diminuir o seu comprimento. Mas o lápis não, ele continua no mesmo local, então ele tem a mesma medida, ele não sofreu dilatação. Então, cuidado, opção ser marcada, o lápis terá o mesmo comprimento, porque ele não sofreu dilatação, e sim a régua, ok? Então, ó, vamos para a questão de número 3. Uma barra de ferro, cujo coeficiente de dilatação vale 12 vezes 10 a menos 6, possui comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius.
Se essa barra for aquecida até 150 graus Celsius, ou seja, vai aumentar a temperatura, vai aumentar o seu comprimento. Determine a dilatação sofrida pela barra na letra A. Aí nós vamos fazer dilatação linear é igual, medida inicial dela, 15 metros, vezes o seu coeficiente, 12 vezes 10 a menos 6, vezes a sua variação de temperatura. Como estava 20 graus, vai para 150, 150 menos 20, nós teremos 130 graus Celsius de variação. Multiplicando 15 vezes 12, que dá 180, vezes 130, 23.400, vezes 10 a menos 6, deslocando as 6 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 0,0234 metros. Este é o aumento, né, da barra de ferro. Agora, na letra B, como que é a medida final? Turma, vejam, já tinha 15 metros inicialmente, segundo ano. Como aumentar a temperatura de 20 graus Celsius para 150 fez aumentar mais em 0,0234 metros, a sua medida final será o que você tinha de início, 15, mais o quanto aumentou, 0,0234, dando 15,0234 metros, ok? Entenderam um pouquinho? Bom, segundo ano, espero que vocês tenham gostado dessas explicações, dos exercícios relativos à terceira e quarta semana do PET 6. Desejo uma maravilhosa semana para todos vocês, né? Não esqueçam de fazer essas atividades e devolverem as respostas para mim através do meu e-mail, enviar para mim no meu e-mail. Pode ser por foto, imagem, tal, se quiser digitar, fique à vontade. Mas vocês devolvam as resoluções para mim dessas atividades 3 e 4 no e-mail fredmanso72@gmail.com, tá? Uma maravilhosa semana para vocês, turma. Desejo um resto de dia maravilhoso para vocês, uma maravilhosa semana, e que todos vocês, assim como seus familiares, estejam muito bem de saúde, com muitas alegrias e com muitas felicidades, tá? Estou com muita saudade de vocês, segundo ano. Não deixem de curtir as nossas videoaulas aí no meu canal do YouTube, e até a nossa próxima aula, semana que vem, se Deus quiser, com mais atividades aí. Beijão para vocês, turma. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.